crianças, com muita alegria que a gente volta mais uma vez aqui para mais uma aula, tá bom? De história. E aí vocês abram o livro de vocês na página 152, onde hoje nós trataremos aí das viagens, das grandes navegações. A gente já falou um pouquinho na aula passada, né, a respeito dos motivos que levaram os europeus a sair em busca, né, de produtos especiais, as chamadas especiarias, né, em busca das pedras preciosas, do ouro, da prata e daquilo que eles necessitavam para a sobrevivência, né? Os europeus eles vão desenvolver aí a técnica das navegações com mais propriedade, né, com mais qualidade, a partir dessas necessidades, dessa busca, tá bom? Então nós temos aí as grandes navegações que vão acontecer. Nós vimos que Portugal vai ser pioneiro, né? Porque vai contornar a África para chegar à Índia, e também os espanhóis, que a gente vai ver que os espanhóis vão ser os primeiros a chegar na América, tá bom? Nós temos aí, nós vamos lembrar também a respeito das dificuldades que eles tinham para viajar, né, pelo mar, pelo oceano. Eles não conheciam muitas coisas, né? Tinham os mitos de que o mar, os oceanos eram cheios de monstros marinhos, que eles poderiam ser engolidos por esses monstros, né? Ou então que existia uma linha do horizonte, que depois dessa linha eles iriam cair num abismo imenso. Enfim, eram vários mitos porque simplesmente eles não conheciam, nunca tinham feito viagens a longas distâncias ou no mar aberto, né? Então nós temos aí as primeiras viagens, são as viagens de Colombo, né? Cristóvão Colombo, que em 1492 decidiu aí, com o apoio de alguns particulares, de alguns homens ricos, né? Até mesmo da coroa espanhola, fazer essa viagem em busca de novas rotas de comércio, novos portos de comércio, né? Estabelecer uma nova rota. Era muito bom para um reino, para um povo, ter um caminho traçado e dizer, não, esse caminho é nosso, nós dominamos, nós o conquistamos, então a gente vai poder ir e voltar. Era o que eles chamavam de rotas comerciais, né? E para isso eles tiveram que ser ousados, né? Porque apesar de todo o medo de não conhecer o mar, de não conhecer o que eles iam enfrentar, eles tinham a esperança de encontrar as pedras preciosas, a riqueza, os produtos que eles iam atrás, as especiarias, né? Então tudo isso foi um motivo, né, de tentar descobrir novas terras. E aí Cristóvão Colombo foi aquele que liderou a tripulação e chegou por volta de 1492 na América Central, né? Vocês vão ver aí o mapa, onde vocês vão observar. A ideia sempre era chegar na Índia, né? Nas Índias. Os portugueses eles contornaram a África e fizeram uma rota através aí do chamado périplo africano, né? Contornando a África, chegando aí em lugares distantes para poder chegar à Índia. E os espanhóis, na verdade, queriam cortar, né, todo o oceano e atravessar até chegar do outro lado às Índias. Porque a gente vai lembrar mais uma vez que o Mediterrâneo estava sob domínio árabe, né? Italianos, árabes estavam ali dominando o Mediterrâneo, então a rota do Mediterrâneo estava totalmente fechada, a não ser que eles quisessem aí travar uma guerra, né? E não era bom. Então eles resolveram ir pelo outro lado, pelo Oceano Atlântico, tá bom? E aí a gente vai ver todo esse deslocamento e a chegada de Cristóvão Colombo com os demais espanhóis nas terras da América Central. Chegaram e já foram logo, né, encontrando nativos, que esses povos que já estavam aqui na América eles chamaram de índios, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias, né, mas na verdade estavam chegando na América Central. A região da América Central, que os nativos chamavam, era de Guanhanaí, e nós temos aí o lugar onde foi batizado pelos espanhóis como São Salvador, tá bom?
Temos aí uma atividade na página 153, onde vocês vão responder, né, os fatores que moveram os europeus a buscar essas novas rotas, né? Também é importante lembrar que eles queriam levar, tinham um acordo com a igreja e era levar o cristianismo também para outros lugares, né? Mas a gente sabe que a busca mesmo especial, a busca mesmo importante era as especiarias e os metais preciosos, tá bom? Na segunda questão, como foi que Colombo chegou na América? Ele navegava a serviço de quem? Vamos ver aí direitinho aí, né? No texto, a serviço de quem ele navegava, que a gente sabe que era a serviço da Espanha, né? E eles foi navegando pelo Oceano Atlântico. A ideia era atravessar o Oceano Atlântico até chegar do outro lado, nas Índias. Mas ele não contava que bem no meio tinha um grande continente chamado América, né? Que depois vai se chamar de América, né? E nós temos aí na terceira questão um texto. Leia o texto a seguir, depois responda as questões, tá bom? Responda bem direitinho, porque dá para você interpretar o texto, né? Fazendo uma leitura bem devagar e com muita atenção. Página 154, a gente já vai falar das viagens de Portugal. A gente sabe que um dos líderes das tropas, da tripulação, era Pedro Álvares Cabral, tá bom? Nós temos aí a nova visão de mundo, né? Porque a chegada dos europeus na América proporcionou uma nova visão, porque para eles só existia o que eles já conheciam, que era a Europa, a África e a Ásia, né? Era esse o desenho dos mapas daquela época, né? Da cartografia da época. Então a ideia que se tinha de mapa era só a Europa, a África e a Ásia. E agora eles têm um imenso continente ali no meio, né, do Oceano Atlântico, que é a América. Então eles acabam redesenhando o mapa do mundo. Então vocês observam aí no livro de vocês que o mapa ele era de um tamanhozinho, né? Agora ele vai crescendo com o continente americano. Então vai mudando, né? E a Europa era chamada Velho Mundo e agora nós temos a América, que é chamada de Novo Mundo para os europeus. Começa aí esse contato entre a América, os nativos, a África, onde a gente sabe que tinha muitos produtos também e uma mão de obra que depois vai se tornar escrava. E temos a Europa, que eram os lugares das metrópoles que acabam explorando os outros lugares e colonizando os outros lugares. Então vai haver um contato de produtos e pessoas, né? As viagens nesse triângulo, né, entre Europa, África e Ásia vai começar a acontecer com muita intensidade, né? Nós temos aí um comércio triangular que vai surgir a partir desses três continentes, África, Europa e América, tá bom? E aí nós temos essa chegada dos espanhóis, conhecido como a descoberta da América. A gente sabe que a América não foi descoberta, ela já existia, já tinha nativos, já tinham os índios que já moravam aqui, né, os que vão ser chamados de índios, mas pelos europeus eles entendem como seja a descoberta da América, né? E aí a gente critica porque na verdade a América já era habitada, já era descoberta, tá bom? Temos a atividade da página 155, leia com bastante atenção, veja a imagem, né? O que tem nessa imagem, tem europeus, tem nativos, né? Indígenas americanos. Nós temos aí o que eles fizeram, que foram a troca de objetos, né? Vai haver aí a troca de produtos de um para o outro, tá certo? Em sua opinião, por que foram representadas na imagem uma cruz e uma lança? E aí? Falei, né, do acordo que existia das coroas portuguesa e espanhola com a igreja. Sempre que vinha as embarcações, nessas grandes navegações, sempre tinha os padres dentro das embarcações, porque uma das metas era levar o cristianismo, lembrando que a Igreja Católica estava em crise, porque o protestantismo estava, né, os protestantes estavam aumentando na Europa. Então a maneira de combater era ter mais fiéis católicos. Então levar os padres era um acordo e os padres acabaram vindo para a América para catequizar indígenas, tá bom? Beleza, e respondam a quinta questão aí. Você não vai se reunir em grupo, não dá para se reunir em grupo, mas aí em casa você vai
ler a questão e responder direitinho, né? Porque aí vocês consideram que a chegada de Colombo à América representou a descoberta de um novo continente? Houve uma descoberta de fato, né? Você vai colocar aí sua opinião, você vai ter um pensamentozinho crítico para entender, será que a América foi descoberta, né? Por quem? Pelos europeus, né? Mas ela estava escondida, ninguém havia descoberto ela antes, a gente sabe que já tinha povos morando aqui, né? Na página 156, vocês vão ver aí as viagens de Pedro Álvares Cabral. Agora nós vamos falar de Pedro Álvares Cabral, que veio em nome de Portugal. Diz a história que, na verdade, a ideia era chegar na Índia, né? Como todas as outras viagens já tinham acontecido. Vasco da Gama, né? Bartolomeu Dias. Mas a gente tem Álvares Cabral como aquele que acidentalmente, a gente não sabe ao certo se foi acidentalmente, foi uma questão de climática, né? Se alguma tempestade afastou as embarcações de Pedro Álvares Cabral para o continente americano, a gente sabe que em 1500 eles acabam chegando na região da Bahia, né? Onde ele vai colocar o nome de Terra de Santa Cruz, né? E aí ele também encontra índios. E, autorizado pela coroa portuguesa, ele tem a autorização de declarar que em qualquer terra que ele chegasse, ele daria aquela terra a Portugal, né? Ele estaria ali pegando essas terras para a posse de Portugal. Então, Portugal estaria tomando posse e foi o que Pedro Álvares Cabral fez quando ele chegou aqui no Brasil em 1500. Deu o nome para a Terra de Santa Cruz, e acabou que essas terras agora pertenceriam a Portugal. Encontraram nativos, os chamados índios, né? Os chamados índios pelos espanhóis. Chegaram aqui, encontraram nativos e tiveram esse primeiro contato entre portugueses e indígenas brasileiros. E aí, esse contato, também houve uma troca, que nem o livro de vocês diz que os indígenas receberam, aliás, os portugueses encontraram nativos e ofereceram chapéu, colares e crucifixos, e os indígenas ofereceram cocares, arcos e flechas. Essa é a maneira que o livro de vocês traz, né? Mas a gente sabe que foi bem mais complexo que isso, né? Nem todos os índios eram amigáveis, né? Então a gente sabe que pode ter acontecido conflito logo de cara, né? Os portugueses já com armas de fogo e os índios apenas com flechas e arcos não seriam suficiente para vencer os portugueses, e certamente algum conflito aconteceu. Em outras localidades, em outros momentos, talvez não, né? Essa expedição de Pedro Álvares Cabral foi aí chamadas grandes navegações, né? Muito também conhecida como as navegações de Cristóvão Colombo. Trouxeram mudanças para os europeus e para os indígenas, né? A gente depois vai falar muito sobre esse contato dos indígenas com o homem português, o espanhol. Muitos índios morreram por causa dos conflitos entre os europeus, né? E aí a gente vai ver que vai surgir esse contato com esse novo mundo, América, e o comércio vai começar. Esse novo lugar de comércio, essa nova rota comercial vai surgir, tá bom? Respondam sexta, sétima e oitava questão, e a gente volta na próxima aula para corrigir tudo, né? E vou falar depois para vocês a respeito da nossa avaliação, tá bom? Então fica aí a nossa aula, e eu espero que vocês aproveitem, façam a leitura bem direitinho dos textos para poder responder as questões, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.